Eu tinha dito que não ia falar mais sobre dízimo, mas são tantos os argumentos que surgem que eu resolvi fazer um resumo dos argumentos que eu tenho ouvido a respeito disso. E um dos principais é: Abraão foi dizimista, mas nós já vimos que o dízimo que Abraão deu não tem nada a ver com o dízimo do mandamento. Abraão perseguiu aqueles reis, os matou e trouxe os despojos de guerra. Então, se você quer fazer o que Abraão fez, quer dar o dízimo de Abraão, então persiga, mate e dê o seu dízimo. Porque na aliança que nós temos hoje, o que Abraão fez foi latrocínio, roubo seguido de morte ou morte seguido de roubo. Você pode escolher. O outro que está sendo muito usado é: o dízimo existia antes da lei, pelo fato de Jacó ter citado, embora nunca tenha sido dizimista, e Abraão também. Mas antes da lei, meu irmão, Jacó casou com duas mulheres, com as duas irmãs. E agora, vamos fazer isso também, porque foi antes da lei? Antes da lei, Abraão engravidou Agar, a sua escrava. Vamos fazer isso também? Antes da lei, eles faziam holocausto, matavam um bezerro, cabrito em sacrifícios. Devemos fazer também? Então, isso são argumentos de pessoas que realmente não querem enxergar a verdade. Outros falam que Jacó só foi próspero porque deu dízimo. Vamos falar o que de Esaú? Que Jacó preparou um grande presente para ele e Esaú falou: olha, não preciso, fica o que eu tenho muito, fica para ti mesmo. Sem contar os homens que ele tinha aos seus serviços, que eram centenas. Então, outros falam que Deus só abençoou Jacó porque Jacó fez aquele voto. Outro equívoco, porque o Senhor Deus o abençoou antes dele prometer isso. Ele, por fraqueza, começou por dúvida em seu coração, mas o Senhor nunca mandou ele fazer tal voto. Tanto é que nunca ele deu o dízimo. Um outro argumento é que Jesus mandou, porque fala em Mateus 23, 23. Você pode ler o capítulo inteiro e você vai entender o sentido daquilo. Mas se você quer fazer porque você diz que Jesus mandou, mas interessante é que até os fariseus entendiam que não podia ser dinheiro. Você lembra que há de vós, escribas e fariseus, que dizimais o endro, o cominho e a hortelã. Não falavam que eles dizimavam dinheiro. Jesus não falou isso em momento algum. Agora vamos dizer, como tem dito, que não existia dinheiro. Então as moedas de prata que Judas recebeu eram o quê? A moeda que Jesus pegou na mão, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, era moeda de quê? Era de cominho, de hortelã? Então vemos que esses argumentos eles não se sustentam. É outra questão que eles usam, sim, sobre a questão que Jesus mandou. Jesus também, ele mandou o leproso fazer o sacrifício conforme determina a lei de Moisés, que nós já vimos em outro vídeo como era feito a purificação do leproso. Mas ninguém prega isso, só prega aquilo que lhe interessa. Um dos últimos argumentos que eu tenho ouvido é esse. Eles leem aqui em Gálatas, observe que diz: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Está vendo, irmão? É para repartir todos os seus bens com aquele que instruiu. É o dízimo na nova aliança que eu tenho ouvido. As pessoas veem dízimo onde não tem. E o que é que esse texto quer nos falar? Nós podemos ver isso na prática. No começo da igreja, o que acontecia? Os irmãos repartiam os seus bens, não só com os apóstolos, depois aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com todos. Então aí está falando sobre o repartir, sobre as boas obras para com os nossos irmãos. Leia o capítulo inteiro. Pois se for dessa forma, amados, eu sou instruído por muitos, como respondi para o irmão. E também tenho instruído alguns. Então agora eu vou exigir que os meus irmãos repartam de todos os seus bens comigo. Não é isso que o texto está falando. E sim do suprir a necessidade daquele irmão. Viver do Evangelho. Digno é o obreiro de viver do Evangelho, de comer do Evangelho. Isso está escrito. E as pessoas que também querem obscurecer isso, falam que isso aqui não é o pão, não é comida material, é espiritual. Não é, é comida mesmo. Mas aqui está falando sobre a manutenção do homem de Deus, não é sobre ostentação.
Em momento nenhum está falando sobre ostentação. Agora você pega e vai olhar para a vida de quem disse isso, no caso Paulo, como é que ele vivia. Você não vê os apóstolos comendo caviar e os outros irmãos comendo farinha seca, era uma coisa recíproca. Era algo que todos compartilhavam. Hoje em dia você vê um irmãozinho que não tem nem uma bicicleta e o seu líder faz coleção de carro de luxo e coleção de mansões. Então, de forma nenhuma é isso que o texto quer dizer. Então, viver do Evangelho é falar que se fala sobre manutenção do homem a serviço do Evangelho, nunca sobre ostentação, porque você vê a maior preocupação dos apóstolos com o bem-estar da igreja. Então, essas coisas, meus irmãos, não se sustentam. Outro não, irmão. Nós somos o sacerdote agora, então nós podemos receber. Onde está dizendo isso? Quando a Bíblia fala que o Senhor nos escolheu como sacerdócio santo, está falando que nos escolheu como povo santo, aqueles que aceitam o seu Filho amado, que são adotados através da fé em Cristo. Então, irmão, mas se somos sacerdotes, podemos receber. Então, vamos fazer o seguinte, irmão. Então, essa semana você vai trazer o dízimo para mim. Porque se todos nós somos sacerdotes, por que você vai levar só para aquele que fica em cima de um púlpito lá na igreja, lá naquelas 4 paredes? Então, definitivamente, esses argumentos, eles não se sustentam. Tão mais fácil pregar o Evangelho da forma que ela é, amados. Tão mais fácil viver o Evangelho como ele é. Porque ainda que você esteja num lugar que você vai construir algo para congregar com o irmão que não tem problema nenhum. Ah, mas eu congrego na minha casa. A casa também é feita por mãos de homens. E aí? Outros alugam um hotel, cobra a entrada, vende DVD, ainda quer criticar se algum irmão está congregando com os irmãos em algum lugar que construiu. Então, essa doação, essa oferta, ela não deve ser por força de um mandamento, mas sim por voluntariedade. Você pode julgar o que está sendo feito com aquilo, o que vocês estão fazendo com aquilo. Porque nos evangelhos, todas as vezes que fala em coleta é para ajudar os irmãos. Então essa sempre foi a prioridade de Jesus, dos apóstolos, e deve ser a nossa. Fiquem na paz, até o próximo vídeo.